Alô, meus grandes alunos, minhas grandes alunas, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para poder desenvolver aqui um assunto que, de qualquer forma, é um assunto básico, mas de uma certa importância. Vamos ver as suas aplicabilidades, os seus conceitos e as suas determinações. Mas qual assunto é esse? O assunto em questão que nós estamos aqui trazendo para vocês hoje é a equação do primeiro grau, também conhecido como equação afim. Mas, enfim, é uma equação que temos o grau 1. Por isso é que é chamado equação do primeiro grau. Vamos aqui trazer alguns conceitos, algumas aplicações, só para vocês verem e terem uma certa ideia do que vem a ser este assunto. Olho na tela, vamos lá. Abrindo aqui o nosso slide. Aí nós temos aí o conceito. O que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade, ou seja, toda equação ela possui uma igualdade. Um lado é igual ao outro lado. Isso é uma base que vocês não podem esquecer. E também tem uma ou mais incógnitas. O que são incógnitas? Incógnitas são valores desconhecidos. Aqui eu trouxe dois exemplos básicos e simples. X mais 5 igual a 10. E 5x menos 15 igual a 20. Vocês percebem que nos dois exemplos nós temos um valor que nós não conhecemos. E é esse o valor que chamamos de incógnita. Qual o valor que x leva para que um lado fique igual a outro? É essa a questão temática de resolver uma equação de primeiro grau. Seguindo, aí nós temos que o x é o que chamamos de incógnita, o 5 é o termo que nós conhecemos, assim também como 15, né? É o termo que nós conhecemos. E eu coloquei aqui 12 é o termo conhecido, mas desconsidere isso aqui. Isso aqui, desconsidere. O termo desconhecido é o x. O termo desconhecido é o x, beleza? E esse aqui é o sinal de igualdade, beleza? Bom, o objetivo é descobrir o valor de x, que forma a igualdade verdadeira. É apenas isso. Agora vamos ao conceito do que é uma equação de primeiro grau. Trouxemos aqui para vocês o conceito de equação. E agora vamos trazer para vocês o conceito de o que é uma equação de primeiro grau. Ok? Vamos à Terra. Bom, o conceito de equação do primeiro grau é simples, é fácil. Por si só ele já se resolve. Uma equação do primeiro grau é aquela em que a incógnita, já mostramos anteriormente, aparece com o expoente 1. Professor, o que é expoente? Expoente, gente, é aquele número que fica sobre a incógnita. Por exemplo, se você tem aqui o valor de x e não aparece nenhum número aqui, fica subentendido que esse valor valerá 1. Por isso é denominado equação do primeiro grau, ou equação de grau 1. Se você tem uma incógnita e que tem um 2 acima, essa equação já denominamos equação do segundo grau, ou equação de grau 2. Se nós temos uma incógnita com o número 3 acima, essa deverá levar o nome de equação de terceiro grau, ou equação de grau 3. Então, são esses números que estão sobre a incógnita em questão que determinará se a equação será de primeiro,
de segundo ou de terceiro grau. Mas, a princípio, nós estamos trabalhando com a equação do primeiro grau. Então, o que nos interessa nesse primeiro momento é trabalhar conceitos e aplicações de equação do primeiro grau. A forma geral de equação do primeiro grau sempre será esta: ax mais b é igual a um determinado valor. Nesse caso aqui, a forma geral vai ser ax mais b igual a zero. Trazendo para esse exemplo aqui da Terra, onde nós tivemos x mais 5 é igual a 10. Esse x aqui, que chamamos de coeficiente ou incógnita, certo? Esse 5 aqui é o termo independente. É o termo independente, certo? Então, esse x aqui equivale ao A, da forma geral, e o 5 aqui equivale ao B, na forma geral, certo? Então, nós vamos dar o B e vocês vão ter que descobrir quem é o X, beleza? Seguindo, a ideia de equação do primeiro grau sempre nos traz aquela situação de uma ideia de balança. Por que trazemos essa ideia de balança? Trazemos a ideia de balança por causa do equilíbrio. O que vem a ser isso, professor? Deixa eu apagar aqui e fazer melhor. Certo? Da ideia de equilíbrio. Fazer aqui melhorzinho. Aqui está. Um lado tem que ser igual ao outro. Um lado tem que ser igual ao outro. Traçamos aqui a balança. De um lado tem x mais 5 é igual a 12x. Vamos trazer aqui, ó. X mais 5 é igual a 12x mais 5. Certo? Então, aqui a balança está equilibrada. Certo? Se tirarmos o valor 5 dos dois lados, o equilíbrio tem que permanecer. Certo? Então, essa é a ideia de equação. Um lado determinantemente tem que ser igual ao outro lado. Então, isso é fato. Então, aí são conceitos que vocês terão que aprender e vocês estão aprendendo e, de qualquer forma, entender o que vem a ser o conceito de equação. Tem equações do primeiro grau que existem incógnitas dos dois lados. Como exemplo, 3 aqui que trouxemos. Trouxemos aqui a equação de primeiro grau, valendo, trazer aqui para a tela, 5x mais 2 é igual a 3x mais 10. Certo? Então, temos um valor que não conhecemos no primeiro membro e um valor que não conhecemos no segundo membro. Quando acontece isso, a gente resolve da seguinte maneira. Já que estamos querendo descobrir o valor de x, o que tem x fica de um lado e o que já conhecemos fica do outro. Então, 5x já está aqui, continua. Esse 3x que está do outro lado da igualdade, olha a igualdade aqui. O 3x está do outro lado da igualdade, ele é positivo, ele passa para o lado esquerdo da igualdade com o sinal trocado. O 10 está à direita da igualdade, permanece positivo, e o 2, que está à esquerda da igualdade, passa para a direita com o sinal trocado. Ele é positivo, ele passará a ser negativo. E fazemos as contas básicas
que já conhecemos. 5x menos 3, 2x. Eu só fiz somar os números que conhecemos. 5 menos 3 deu 2. O x eu repeti. Aqui outra continha básica que já conhecemos. 10 menos 2, que dá 8. Certo? E aí, 2x é igual a 8. Aqui, meus queridos alunos, meus queridas alunas, temos que ter o conhecimento prévio e a devida habilidade em sabermos que aqui é uma multiplicação. O 2 está multiplicando o x. É uma multiplicação. Temos que ter essa habilidade, esse conhecimento prévio. E qual é a operação inversa da multiplicação? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Consequentemente, se o 2 está multiplicando o x e o x é o valor que não conhecemos, ele permanecerá à direita da igualdade e o 2 passará dividindo o 8, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, o 2 vai passar com o sinal trocado. Ele estava multiplicando o x, vai passar para o outro lado, dividindo o 8. Entendeu? Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Descobrimos que o valor que queríamos encontrar de x vale 4. É só pegar o número 4 e colocar onde tem x e vocês fatalmente verá que um lado da equação ficou igual ao outro lado. Ou seja, aquele conceito prévio que trouxemos de que é uma ideia de balança. Então, um videozinho muito curto que trouxemos aqui nesses primeiros minutos. E vamos fazer um outro vídeo e levar para vocês o conceito de modelagem matemática. Aí vamos ver a aplicação e como isso é desenvolvido através de modelagem matemática. Então, até a próxima, estaremos juntos, ok? Um abraço.